Então, estamos de volta com as regras de integração. Então, aqui agora eu vou considerar funções que já sabemos a derivada, né? Então, nós sabemos a derivada de algumas funções clássicas. Então, vamos considerar essas derivadas e observar que o processo de integração é óbvio nesses casos. Então, vamos fazer alguns ajustes e verificar até onde podemos usar de forma direta essa regra que estamos considerando como definição, né? Então, a definição de integral se baseia no fato de que, se eu souber que o integrando é uma derivada, então a integral vai ser a função que eu usei para derivar mais uma constante, né? Então, usando esse fato, agora vamos procurar funções que eu já sei a derivada para observar que eu já sei, então, calcular a integral dessas tais funções. Então, vamos para o primeiro caso, quando eu considero a função exponencial. Então, se eu considero f de x como uma função exponencial de x, a derivada da exponencial é a exponencial de x. Portanto, a integral da exponencial de x, dx, é a própria exponencial de x somado com c. Então, isso fica claro por aplicação direta, né? Então, agora, se eu derivo essa função f grande aqui, naturalmente a derivada dela vai ser exponencial de x, né? Então, sempre que eu tiver a integral de exponencial de x, eu tenho a integral já pronta, né? Porque é a própria exponencial mais uma constante. Então, vamos agora para um outro caso. Quando eu considero, tirando as funções que são polinomiais, nós temos as funções que são exponenciais. À frente vamos ver a função logaritmo, e temos as funções trigonométricas, né? E sabemos calcular a derivada de cada uma das funções trigonométricas. Então, agora vamos ver quais são as integrais que já sabemos calcular por saber calcular as derivadas das funções trigonométricas. Então, vamos fazer uma lista. Então, se eu considero que a função f de x é a função seno de x, eu sei que a derivada é a função cosseno de x. Portanto, a integral de cosseno de x dx é igual ao seno de x mais uma constante, né? E, naturalmente, é óbvio que, se eu derivo essa função, eu vou obter o cosseno de x, né? E aqui eu vou usar a regra da soma. A derivada do seno é o cosseno, a derivada da constante zero. Então, eu recupero o cosseno de x se eu inverter o processo de integração usando a derivada. Então, temos aí, de fato, o ciclo fechado, né? A derivada me dá o integrando, e se eu integro a função que eu integrando, eu obtenho a função que eu usei para derivar. Então, vamos usar uma outra função. Então, vou considerar agora g como sendo a função cosseno. Se g é cosseno de x, a derivada de g é menos o seno de x, né? Então, significa que a integral de seno de x dx é menos o cosseno de x mais uma constante. Então, observa que eu tive que considerar aqui uma reversão de sinal, porque eu não tinha o sinal aqui na função. A função que é derivada é menos o seno, né? Então, eu não tinha aqui no integrando literalmente a derivada. O que eu tinha era o antípoda da derivada. Então, o que eu posso fazer é pôr o sinal e tirar o sinal, né? Então, eu multiplico por menos 1 duas vezes, o que resulta em considerar o sinal positivo, né? Então, quando agora eu integro menos o seno de x, eu vou obter o cosseno, pois foi a função que eu usei para derivar, né? Eu peguei o cosseno, derivei e obtive
menos o seno de x. Só que a integral está multiplicada por menos 1. Então, o resultado vai estar multiplicado por menos 1. A questão da constante continuar aqui positiva não tem problema, né? A constante pode variar de sinal, né? Então, daí temos que a integral do seno é menos o cosseno de x mais c. Né? Então, temos a integral do cosseno, a integral do seno. Então, vamos partir para a integral de outras funções trigonométricas. Então, vou considerar que h de x é a função tangente de x. A derivada da função tangente é a função secante ao quadrado. Quando eu considero agora como integral, né? Então a integral de secante ao quadrado de x dx, o que eu vou obter é a tangente de x mais uma constante. E aqui, de novo, fica claro que se eu derivar a função tangente de x mais c, eu vou obter secante ao quadrado, porque foi o que eu fiz na primeira linha. Né? Então, continuando, se eu considerar agora a função f de x igual a secante de x, a derivada vai dar secante de x vezes tangente de x. Portanto, se isso aqui é a derivada f', portanto, se eu considerar a integral da secante de x multiplicado pela tangente de x, dx, o que eu vou obter é secante de x mais uma constante. Né? E aqui, de novo, fica óbvio, cada vez que você vai aplicando a regra, vai ficando mais óbvio que, uma vez que você tenha você consiga identificar o integrando como sendo a derivada de uma função, você já sabe calcular a integral, é só considerar aquela função, mas a constante. Né? Então, continuemos. Depois eu vou fazer algumas observações sobre o formato da integral, né? Porque a função seno e cosseno são definidas a partir de uma relação primária, mas as funções tangente, secante, cotangente, cossecante são definidas a partir das funções seno e cosseno. Então é possível que as integrais sejam expressas em função do seno e cosseno, mas que, na verdade, ali teria a derivada da secante e não a derivada do seno ou do cosseno. Né? É possível que as expressões estejam escritas de outra forma e seja necessário aí uma adaptação para chegar a essa forma explícita. Né? Pois bem, então a próxima função vou considerar a cotangente. Né? Então, se eu considero g de x como sendo a cotangente de x, eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar a cotangente, tá? Para a gente ver o processo de derivação, para relembrar um pouco, né? Então, vamos lá. Então, a cotangente ela é definida como o que seria o quociente inverso da tangente, né? A tangente é o seno sobre o cosseno, a cotangente é o cosseno de x quocientado pelo seno de x. Né? Então ocorre que a derivada, ela seria a derivada do cosseno, que é o seno, menos o seno x, multiplicado pelo seno de x, subtraído do seno de x, multiplicado pela derivada do... então, cosseno de x, multiplicado pela derivada do seno de x, que é o cosseno de x, quocientado por seno ao quadrado. No numerador eu tenho menos 1, quocientado por seno ao quadrado de x. Né?
Então, deixa eu ver aqui. A derivada do cosseno multiplicado pelo seno, menos a derivada do seno multiplicado pelo cosseno, dividido por seno ao quadrado, né? Certo, isso aqui vai dar... hum, eu estou com a impressão de que a conta não é esta. Então deixa eu só confirmar aqui. Então a derivada do numerador, cosseno, dá menos o seno multiplicado pelo denominador, seno, menos o cosseno, uma derivada do denominador, seno, multiplicado pelo numerador, cosseno, dividido pelo denominador ao quadrado. Né? Então aqui eu tenho seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, isso dá menos 1, cosentado por seno ao quadrado de x. Ok. Isso vai dar menos secante ao quadrado de x. Eu esperava outra coisa. Ah, hum. Pois bem, eu vou fazer, vou fazer essas contas de novo. Então eu vou pausar o vídeo para que vocês não fiquem aí vendo as contas, né? Então eu faço as contas de novo para voltarmos, tá bom?